Então, a função exponencial, ela modela bem fenômenos cuja taxa de variação, lembra da taxa de variação, que na afim era constante, na quadrática já não era constante? Então, no caso da função exponencial, a taxa de variação, e aqui eu vou colocar instantânea, que aí é a ideia de derivada, né? Ou lá da física, velocidade instantânea, essa taxa de variação instantânea, ela tem que ser proporcional ao valor naquele instante do meu fenômeno. Então, situações em que você tem a cada minuto cresce 2, né? Isso é uma situação que é modelada por função afim, porque a taxa de variação é constante. Agora, se a situação tem a cada instante o crescimento muda de acordo com o valor dado naquele instante, aí é uma situação de função exponencial. Então, quer dizer, isso já nos diz que não tem regra de 3 no contexto de função exponencial. Se a situação admite regra de 3, não é uma situação dada por exponencial. Em qualquer situação envolvendo exponencial, vocês não podem usar a regra de 3, porque você não tem proporcionalidade nesse sentido, né? De que a cada mudança numa variável você tem a mesma, ou uma mudança proporcional na outra. Então, essa proporcionalidade está associada aqui com a derivada, na verdade, tá? Então, algumas situações, alguns exemplos de situação em que vai aparecer a função exponencial. Juros compostos, que é um tema da matemática financeira, que a gente vai ver ainda nessa disciplina, na terceira parte. Não vou detalhar isso aqui, o livro do Balestre detalha bastante essa aplicação, tá? Mas a gente vai ver isso mais tarde. Em física, um exemplo é a lei do resfriamento de Newton, que vocês devem aprender em termodinâmica. Então, a gente em algum momento vai dar uma olhadinha nessa aplicação. Em química, né, que é o grande foco do nosso curso de técnica em petróleo e gás, tem a situação do decaimento radioativo, que eu vou explicar, vou falar disso no próximo slide. Em biologia, a questão do crescimento microbiano. Então, onde você tem a duplicação das células. Então, aqui, inclusive, essa imagem aqui eu tirei desse site, então, que fala de crescimento microbiano. Então, no tempo zero eu tinha uma célula, meio segundo ou meia hora, no caso aqui depois eu tinha duas, uma hora depois 4, uma hora e meia depois 8 e assim por diante. Então, você tem um crescimento exponencial. Nesse caso específico, a gente está falando aqui de potência do 2, né? Então, eu estou a cada período aumentando, multiplicando por 2 a minha quantidade de células. E por último, uma aplicação que eu não tenho muita base para falar, mas seria em psicologia. Então, curvas de aprendizagem, por exemplo, são modeladas por funções exponenciais. Vamos detalhar então um pouquinho uma dessas aplicações, que é a aplicação do decaimento radioativo, que é lá da área de química. Então, eu peguei aqui no dicionário, para começar a conversa, a definição de meia-vida. O que é meia-vida? Numa reação física ou química, aqui está falando de física nuclear, meia-vida é o tempo necessário para que se reduza à metade da inicial a quantidade de átomos radiativos idênticos em um certo reagente. Então, por exemplo, aqui eu fiz um desenho com 16 bolinhas. Então, vamos pensar que eu tenho lá 16 átomos. A meia-vida é esse tempo que tem que se passar, e a gente vai denotar por T, índice meio, para que eu reduza o que eu tinha pela metade. Então, por exemplo, se eu tinha aqui o tempo inicial, T igual a zero, depois de passar T meios, se antes eu tinha uma quantidade inicial que é zero, agora eu vou ter metade dessa quantidade. Se passar mais esse tempo, cada substância tem o seu tempo. Esse tempo de meia-vida, agora eu vou estar no tempo 2 vezes t meios.
Então, 2 vezes esse tempo, eu vou ter, então, metade do que eu tinha antes. Metade de meio, 1/4. Se passar mais esse tempo de meia-vida, que é um tempo fixo, dada, dependendo da substância, eu vou estar agora no tempo 3 vezes tempo de meia-vida. Eu vou ter, então, metade do que eu tinha antes. E assim por diante. Isso nunca acaba, eu sempre vou diminuindo, diminuindo e nunca chego a zero. Ok? Então, essa ideia de meia-vida que se aplica às substâncias radioativas, que se desintegram com o passar do tempo. Então, aqui eu já copiei o que eu tinha escrito lá para cá, para fazer a seguinte pergunta. E se o tempo de meia-vida, ou desculpa, se o tempo decorrido for N vezes o tempo de meia-vida? Então, aqui eu fiz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, de forma geral, vocês conseguiriam generalizar qual seria a quantidade existente, ou seja, aqui embaixo, né? Quando passou N vezes o tempo de meia-vida? Se quiserem pausar e tentar pensar. Então, a gente vê um padrão aqui, né? Isso aqui nada mais é do que Q0 sobre 2 elevado a 1. Aqui é Q0 sobre 2 ao quadrado. Aqui é Q0 sobre 2 ao cubo. Aqui dá para escrever sobre Q0 sobre 2 elevado a 0. Então, o número que multiplica o tempo T meios aqui, ou seja, a quantidade de períodos de meia-vida que se passaram, ele vem para o expoente do meu denominador. Então, pensando aqui, né, que passaram N períodos de meia-vida, esse Q de T nada mais é do que a quantidade que eu tinha inicialmente sobre 2 elevado a essa quantidade de períodos. Só que aqui a gente tem uma inconsistência, né, porque, até vocês já sabem, perderam um ponto lá na prova 1, quem escreveu a função com uma variável aqui e outra aqui. Esse Q0 é um parâmetro, tá? Que a gente vai ter ele dado ou ele vai cancelar, dependendo do exercício. Então, eu preciso consertar aqui, né? O tempo é o T aqui, que pode assumir qualquer valor, e o N é a contagem dos períodos de meia-vida. Então, a gente tem aqui uma relação entre N e T, né? Se eu usar essa relação e isolar o N, eu fico com T sobre T meio. Certo? E se eu substituir isso aqui, então eu fico com Q0 sobre 2 elevado a T sobre T meio. E aí sim eu tenho uma função que está direitinho aqui com o tempo T. Se a gente quiser escrever isso como uma função do tipo exponencial, né? Então seria Q0 multiplica, a nossa base seria meio, na verdade, meio elevado a 1 sobre T meios, tudo isso elevado a T. Fica um pouco espaço. A gente acaba escrevendo essa parte aqui dentro de forma um pouco mais sucinta, mas vejam que essa é uma função do tipo exponencial. Vou escrever para cá de novo, como a gente costuma escrever. Então, quantidade inicial vezes 1 sobre 2 elevado... meio elevado a t sobre t meios, assim que a gente costuma escrever. Então, a base da minha exponencial é meio elevado a 1 sobre t meios, mas a gente já junta os expoentes aqui, tá? Então, sempre que o problema falar de meia-vida de decaimento radioativo, essa é a fórmula que se utiliza. Eu não gosto de decorar fórmulas, eu gosto de sempre pensar nesse raciocínio, tá? Até porque a gente vai ter outras situações de aplicação em que a taxa de decaimento aqui, que nesse caso da meia-vida é 50%, né, a cada passo, então vão ter outras situações em que essa taxa não vai ser 50%. Então, essa base não vai ser meio, vai ser outro número. Por isso é importante entender a ideia. Agora sim, para terminar, e vai fechar quase 1 hora, um exemplo dessa questão do decaimento radioativo. Então, como eu falei,
substância tem o seu tempo de meia-vida. E o carbono 14, ele tem tempo de meia-vida de 5.730 anos, tá? Então, decai de forma bem lenta, né? E aí, esse fato é utilizado para datar fósseis, ou datar quadros, enfim. Tudo que um dia foi vivo tem carbono 14 na sua composição. Peguei essa imagem aqui desse site, vocês podem entrar no site para ver um pouquinho sobre o texto que está lá também. Só não se assustem com a fórmula, porque lá ele usa a base e aí põe o logaritmo no expoente. A gente vai ver isso mais para frente quando falar de logaritmo. Então vamos ler o problema. Sabe-se que 5.730 anos após a morte, a quantidade de carbono 14 presente no organismo é a metade da quantidade inicial. Então, inicial quando t é igual a zero. No momento em que um fóssil foi descoberto, a quantidade de carbono 14 medida foi de C0 sobre 32, onde C0 é a quantidade de carbono 14 no organismo vivo e é conhecido. Então, a proposta aqui é que a gente calcule a idade desse fóssil que foi encontrado, a idade no momento em que ele foi descoberto. Certo? Então, aqui a meia-vida do carbono 14 é 5.730. Então, quer dizer, olhar quanto decaiu permite a gente descobrir quantos períodos de meia-vida se passaram. E, com isso, descobrir a idade do fóssil. Ok? Então, eu vou fazer uma conta mais intuitiva aqui. Quando a gente for aprender lá na semana 3 equações, a gente faz a conta mais técnica. Então, veja, eu comecei o organismo lá, vamos pensar que era um peixinho, quando ele morreu, ele tinha uma certa quantidade de carbono 14, ele tinha C0. Aí passou, ele está morto, passou o tempo de meia-vida, então passou 5.730 anos. Quanto que ele tem agora? Ele tem metade do que ele tinha antes. Aí passou mais 5.730 anos. Ele tem agora um quarto do que ele tinha antes. E assim por diante, até o momento em que ele ficou com 32 avos do que ele tinha antes. E 32 avos nada mais é, né? 32 é 2 a quinta. Então, dá para ver claramente que se passaram 5 períodos de meia-vida, porque eu dividi por 2, 5 vezes. Então, quer dizer que a idade do fóssil, vou escrever aqui, idade, é 5 vezes o tempo de meia-vida. Aí vocês fazem essa continha aqui vocês mesmos, tá? Então, tem mais do que 25 mil anos esse fóssil, tá? Claro que aí, se vocês querem saber mais precisamente como isso funciona dentro da área de arqueologia, enfim, é interessante pesquisar, porque muitas vezes a gente tem aproximações didáticas aqui, né? Mas essa ideia geral da técnica de datação de organismos, de fósseis, pela quantidade de carbono 14. Tá certo? Então, hoje eu vou falar sobre crescimento microbiano ou bacteriano. Não sei como é que vocês chamam. Eu acho que esse termo microbiano é mais de Portugal. Bacteriano seria mais do Brasil, enfim. Ou não, né? Ou são totalmente diferentes. Mas para os fins da nossa aplicação aqui, as duas coisas servem. Então, eu trouxe aqui uma definição importante, que é a definição de tempo de duplicação. O que é o tempo de duplicação? Em uma situação de crescimento, né, de micro-organismos. É o tempo necessário para que ocorra uma geração, isto é, para a formação de 2 células a partir de uma. E esse tempo de duplicação varia grandemente entre micro-organismos, então depende do tipo de micro-organismo que você tem e depende também da composição do meio de crescimento e de condições ambientais. Então, se tem comida, se tem água, qual é a temperatura, luz, todas essas questões vão
influenciar no tempo de duplicação da tua cultura ali. Por exemplo, em condições nutricionais e ambientais ótimas, a bactéria, aqui eu não sei falar isso, vocês devem saber melhor do que eu, Escherichia coli, deve ser, pode ter um tempo de duplicação de somente 30 minutos. Algumas bactérias podem sofrer divisão celular mais rapidamente do que 30 minutos, mas a maior parte divide-se com tempos de duplicação de 1 a 3 horas. Né? Então, é importante saber isso para saber quanto por exemplo, uma doença causada por uma bactéria, quão rápido ela evolui no organismo, né? O que condições vão fazer com que ela evolua mais rápido, que essa quantidade de bactérias aumente rapidamente no organismo. Aqui tem uma imagem, né, simples, que eu tinha 1, daí eu tenho 2, depois eu tenho 4, e os horários aqui, né, meio-dia, 4 horas, 8 horas. Então aqui, nesse desenho, o tempo de duplicação é de 4 horas. E aí, se vocês quiserem olhar um pouquinho mais, esse link aqui é de uma escola técnica de Portugal, que traz um pouco algumas contas um pouco mais elaboradas sobre isso. Bom, então vamos fazer um exemplo de aplicação aqui, que é a seguinte situação. Sabendo que numa população microbiana em crescimento exponencial tem-se, no instante inicial n igual a 0, uma célula, e aqui tem um desenho representando isso, e no instante n igual a 5,5 horas, 1024 células, qual é o tempo de duplicação dessa população? Então, o tempo de duplicação é esse tempo que está representado aqui. Vou colocar assim, T2, tempo de duplicação. Aí passou mais, tempo de duplicação virou 4. Mais o tempo de duplicação virou 8. Mais o tempo de duplicação virou 16. E assim por diante, até que chegou num certo momento que tinha lá 1024 células. Então, vocês conseguem saber qual é esse tempo de duplicação? Se ele demorou no total 5,5 horas para chegar a ter 1024 células? Fiquem à vontade para responder, se quiserem. Bom, então a ideia fundamental aqui, a gente ainda não sabe resolver equações exponenciais e ainda não tem logaritmo. Então, por isso esses números, né, sempre são assim, potências de 2, são números tranquilos. Então, a primeira coisa é identificar que 1024 nada mais é do que 2 elevado a 10. Ou seja, quer dizer que a população passou por 10 tempos de duplicação, porque ela se duplicou 10 vezes, né? De 1 foi para 2 elevado a 10. Então, a gente teve 10 vezes 10 tempos de duplicação. E isso demorou 5,5 horas para acontecer. Ou seja, o tempo de duplicação nada mais é do que o 5,5 dividido por 10. Ou seja, 0,55 horas. Aí, se a gente quiser colocar isso em minutos, a gente precisa entender o que é esse 0,05 horas. Bom, 0,5 horas, eu sei que é 30 minutos. Agora, 10% disso, 0,05, então vai ser 3 minutos. Ou seja, na verdade, 0,55 é 33 minutos. Então, nessa população, o tempo de duplicação é de 33 minutos. Ok? E vocês podem usar esse tipo de conhecimento lá nos experimentos que vocês vão fazer com a professora Marion ou na graduação, né? Enfim. Então, hoje eu vou falar de uma aplicação em física, que é conhecida como Lei do Resfriamento de Newton. Vocês não veem essa equação exatamente em física, tá? Isso é visto na graduação, vocês veem coisas um pouquinho mais gerais. Então, o que diz a lei do resfriamento de Newton? Que a taxa de perda de calor
de um corpo é proporcional à diferença de temperatura ou de temperaturas entre o corpo e o meio onde se encontra. Então é bastante intuitivo, né? Se a diferença de temperatura entre o corpo e o meio é grande, esse calor vai ser perdido rapidamente. Agora, essas coisas já estão quase em equilíbrio, então o calor é perdido mais lentamente, certo? Isso aqui vale em situações muito específicas. Na verdade, essa equação vai ser uma aproximação para o que acontece na realidade. Por que essa coisa não é tão simples? Porque esse K, que é o que a gente chama de taxa, a taxa de perda de calor, ele não é constante na maioria dos casos, tá? Ele varia com o tempo. E essa é uma simplificação que considera essa taxa constante, ou seja, a taxa de perda de calor é sempre a mesma. Mas isso é uma simplificação, tá certo? Ou uma consideração aqui, a gente vai fazer um exemplo que envolve um prédio, no caso, mas muitas vezes essa equação ela é aplicada, por exemplo, para ver quanto tempo demora para o seu café esfriar, né? Então, está envolvendo a interação de um líquido com um gás, e aí essa não seria a melhor equação, digamos assim, tá? Aqui do lado eu fiz uma continha, a conta de dedução, né? Como que se chega dessa afirmação nessa equação? Então, isso aqui é uma EDO, uma equação diferencial ordinária, que eu tenho uma derivada, e isso diz que a taxa de variação é proporcional à diferença de temperatura. Então, aplicando as técnicas, né, de equações diferenciais, a gente chega aqui no final nessa equação que é apresentada ali no livro do Balestre, como uma equação que rege esse fenômeno, né? Então, ela está reescrita aqui. O que é o que nessa equação? Tm é a temperatura do meio, T0, né? Então, temperatura do meio aparece duas vezes. T0 é a temperatura inicial do objeto. K, que está aqui, é essa taxa. E K é sempre um valor positivo. Esqueci de escrever aqui. Tá? Esse valor depende de várias coisas, inclusive o material do objeto, enfim, o quão isolado ele está, né? Todas essas coisas físicas que eu não vou me atrever a entrar em detalhes. T minúsculo representa o tempo passando, e o T maiúsculo, em função de T, é a temperatura do objeto no tempo T. Tá? Então, conforme varia o tempo, esse número varia dessa forma. E esse E, a gente já viu em Matemática 1, é um número, aproximadamente 2,73. Lembram que é um número obtido pelo limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n? Acho que eu falei sobre ele. Mas, enfim, é um número que é utilizado bastante por causa da facilidade que ele traz aqui na hora de fazer as integrais e as derivadas, tá? Para simplificar um pouco a nossa vida, como a gente não tem logaritmo, isso aqui é um logaritmo, eu vou trocar a base, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma mudança de base e vou injetar esse E dentro do K, para fazer o nosso exemplo. Então, na verdade, aqui eu trouxe uma fórmula que muda aqui, é 3, não é E, tá? Mas isso é a mesma fórmula, digamos assim. É que essa taxa agora está diferente, não é mais a taxa contínua, é a taxa aqui com base 3, tá certo? Mas são detalhes que vocês não devem se preocupar. O que eu quero, então, que vocês consigam fazer dada a fórmula, que é essa aqui, interpretar esse problema, substituir os valores e fazer a conta, tá certo? Depois eu vou propor situações em que vocês têm que tentar modelar, né? Como foi a situação da meia-vida, do decaimento radioativo, do crescimento bacteriano, né? Aí dá para a gente deduzir fórmulas. Então, nesse caso especificamente, aqui a dedução envolve ferramentas que não são de ensino médio e, portanto, vamos focar na fórmula pronta, tá certo? Então, vamos entender aqui a situação. Suponha que um prédio perde calor de acordo com a lei de resfriamento de Newton. Beleza, vou botar aqui, considerem a correção.
e que a taxa K' tem valor 0,15. Então, vamos começar a copiar aqui os dados. K' é 0,15 por hora, tá? Essa taxa está sendo dada por hora, que vai ser a nossa unidade de tempo. Suponha que a temperatura no interior era de 24 graus. No interior do prédio, a temperatura era 24 graus. Quando ocorreu a falha no sistema de aquecimento? Se a temperatura externa estava em menos 12 graus, quanto tempo vai levar para a temperatura no interior chegar em 0 graus? Tá? Então, vejam, aqui a simplificação é a taxa de calor dentro do prédio, em todos os lugares do prédio, a temperatura vai ser igual, e essa troca de calor com o exterior, ela acontece de forma, não vou dizer constante, é de forma exponencial, mas com taxa constante, tá bom? Então, o que seria a temperatura inicial? O 24, o 0, o menos 12. Qual é a temperatura do ambiente? E a gente tem 3 temperaturas. O que eu faço com a minha terceira temperatura? Então, pausem o vídeo, pensem, e agora eu vou falar o que é cada coisa, né? Então, temperatura inicial é 24 graus, que é como estava quando começou a perda de calor, e aí vai começar a esfriar lá dentro. O ambiente, né, a temperatura externa, o ambiente estava menos 12 graus. Então, TM é menos 12. E, claro, a gente está considerando que é sempre menos 12, que essa temperatura não vai mudar lá fora. Outra simplificação. A pergunta é, quanto tempo vai levar para a temperatura no interior chegar a 0 graus? Então, a gente quer saber o tempo para chegar a 0. Então, esse 0, ele vai ser colocado aqui. Né? Porque depois de passar um tempo, eu quero que essa temperatura seja 0. E quero descobrir o tempo. O exercício poderia dar um tempo e pedir para calcular a temperatura, mas ele fez o contrário. Tá bom? Então, agora a gente só vai substituir tudo. Então, eu já deixei preparado aqui os dados, são os mesmos que eu extraí ali no slide anterior. E agora vamos substituir aqui. Então, o tempo no instante t é 0. Temperatura do meio é menos 12. A diferença de T0 para Tm, então T0 é 24, menos temperatura do meio é menos 12, menos 12. Vezes o 3 elevado a menos K', que é 0,15, vezes o tempo que a gente quer descobrir. Então, esse menos 12, eu vou passar para cá mais 12. O 24 menos 12 dá 6,36, né? Vezes 3 elevado a menos 0,15t. Se eu passar o 36 dividindo, fica 12 sobre 36, é igual a 3 elevado a menos 0,15t. O 12 sobre 36, eu posso simplificar para 1/3. Então, eu estou com a equação 1/3 igual a 3 elevado a menos 0,15t. Eu sei que 1/3 é 3 a menos 1. Então, vou poder cortar as bases, vai ficar menos 1 igual a menos 0,15t. Sei que posso multiplicar por menos 1 dos dois lados e vou ficar com 1 igual a 0,15t. Não gosto de fazer conta com vírgula, vou transformar para fração. 0,15 é 15 centésimos. Eu posso simplificar esse 15 centésimos por 5 em cima, dá 3, por 5 embaixo dá 20. Então, isso aqui é 3 sobre 20. Então, fica 1 igual a 3 sobre 20t. E eu posso agora passar essa fração para o outro lado, 20 multiplicando, 3 dividindo. E esse é o meu tempo. A gente estava com unidade horas, lembram? Mas quantas horas efetivamente é 20 terços de hora, né? Então, lembre que o 20 terços, ele é 18 mais 2 sobre 3, ou 6 mais 2 terços. Então, 6 horas mais 2 terços de hora. Então, 6 horas e 40 minutos. Esse é o tempo que demora para o prédio chegar a 0 graus.
Então, se você é o engenheiro lá, o zelador do prédio, você sabe, né? Digamos que a tolerância para trabalhar lá dentro é 0 graus. Então, você tem esse tempo para resolver o problema de aquecimento. Ok? Eu quero mostrar para vocês aqui no GeoGebra, se eu acerto a tecla. Eu fiz um gráfico dessa situação. Então, aqui está exatamente a nossa função lá, ó, menos 12, 24 mais 12, né? Eu criei aqui a minha função geral. Ó, aqui está a expressão como eu digitei ela. Ele criou automaticamente os controles deslizantes. Eu coloquei os valores aqui e eu tenho a situação. Comecei com 24 graus, o tempo foi passando, a temperatura foi caindo e ela vai chegar até o menos 12, né? Vai sempre se aproximar do menos 12. E zerou aqui nesse valor, ó. 6 horas e 40 minutos. Ok? Vejam que a gente poderia ter, se esse K fosse maior, teria uma transferência de calor mais rápida, ó. Aí ele já desceria a temperatura mais rápido. Quase imediatamente. Agora, se o K é menor do que 0,15, vamos ver se eu consigo aqui. 0,1, 0,05, ó, a temperatura desce mais rápido, mais lentamente. Nessa situação, a temperatura inicial era maior que a temperatura do meio. Então, a temperatura foi caindo até a temperatura do meio. Mas eu poderia ter uma outra situação. Digamos que a temperatura do meio fosse, sei lá, 33 graus, um dia quente. E lá dentro, as pessoas estivessem trabalhando, digamos, no ar-condicionado a 15 graus. Aí quebrou o ar-condicionado e a temperatura começou a subir, tendendo aos 33 graus. Certo? Então, essa fórmula, ela funciona independente da temperatura, né, de qual delas é maior. A diferença é que aqui vai ser negativo. Lembram? Esse aqui faz o papel do B, que multiplica a nossa exponencial, e ele que faz virar, né, a função ou não. Certo? O K continua sendo um número positivo, que na fórmula tem o negativo, então a gente tem a função decrescente nesse caso, e se eu viro a temperatura, ela vira crescente. Se o meu K fosse 0, é porque eu não tenho troca de calor e tudo fica constante na temperatura inicial. Se as minhas temperaturas são iguais, inicial e do meio, desculpa, é que aqui eu estou com escalas diferentes, né? Então, vamos colocar aqui 10. 10. Vamos colocar por aqui que é mais fácil. Temperatura do meio 10, temperatura inicial também 10. Também vou ter constante, porque eu não, por mais que eu tenha troca de calor, não tem calor para ser trocado, né? Já está em equilíbrio, certo? Então, é uma fórmula bem interessante. Eu queria também aproveitar para mostrar aqui esse artigo, que é um artigo que me foi sugerido por um professor do Departamento de Matemática, e ele foi escrito por professores da Universidade Federal do Paraná, do campus de Palotina. Esses professores aqui. E ele é um artigo dos vários que saiu, vejam a data, abril de 2020, modelando a questão da pandemia de Covid-19, certo? Então, por que eu quero mostrar isso aqui? Porque muito se falou sobre exponencial, né, associado à Covid. E eu quero mostrar aqui a dedução do modelo, por exemplo. Então, aqui a gente tem um dos passos aqui, né, ó, muito parecido com a lei de resfriamento de Newton. Então, você tem aqui a taxa de variação, e aqui você tem também o S, mas tem outras coisas que dependem de T que tornam esse modelo bem mais complexo do que aqui, tá? Então, aqui tem mais uma versão do modelo. E aí, esse artigo, como esse modelo é mais complicado,
No nosso lá, a gente tem uma fórmula, né? T maiúsculo de T minúsculo é tanto, é exponencial. Aqui, não se obtém essa fórmula e as contas precisam ser feitas numericamente. Então, foram colocados cenários aqui de diferentes tipos de quarentena, de isolamento social. E depois, essa parte aqui, é essa coisa que eu falei, não tem uma solução, uma fórmula que diga pra gente. Então, se faz a discretização e coloca no computador para o computador fazer uma aproximação das contas. Tá? Eles colocam aqui os números relativos ao Brasil e testam o modelo, né? Então, aqui a gente estava lá em abril, para os primeiros dias da pandemia. Isso aqui são os dados reais e aqui os dados aproximados. Então, relativamente, né, tá funcionando. Aí, aqui são já extrapolando isso, né, e pensando numa quantidade maior de dias, as diferentes curvas que a quantidade de infectados seguiria, dependendo de não fazer isolamento, fazer 50% de isolamento, 70% de isolamento, certo? Então, é um modelo, né? Agora a gente teria que tentar olhar, que é difícil olhar essa taxa, né? Até porque nos diferentes lugares do Brasil a taxa de isolamento é diferente, mas poderia avaliar o quão próximo esse modelo está da realidade. Ok? Bom, então eu só queria mostrar isso para dizer para vocês a importância de se saber exponencial, de se saber modelagem matemática, né? Aqui a programação que eu falei, já que não tem a fórmula, aí tem que programar para ele calcular os resultados.